Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, analista de discurso, sou professora na Unesp e este canal é um projeto pessoal, voluntário. Justamente por isso eu estava sumida, me dedicando mais ao trabalho, um pouco sem fôlego de vir aqui resenhar os livros literários, mas hoje estou aqui de volta para falar deste livro que traz este conto, Papel de Parede Amarelo. Já vou falar mais sobre ele. Gratidão aos 100 e poucos seguidores deste canal. Somos poucos, mas já somos uma pequena comunidade e sejam bem-vindos e bem-vindas a quem está chegando por aqui a partir deste conto da escritora Charlotte Perkins Gilman. Conto para vocês que o meu primeiro contato com este conto foi na disciplina de literatura norte-americana que eu cursei no curso de letras com a professora Valéria Biondo. Isso já faz 20 anos. Eu fiquei encantada por este conto, jamais esqueci. Houve um momento da minha vida em que eu não me lembrava o nome da autora, mas a história do conto, ela estava assim totalmente marcada na minha mente. E eu reli recentemente, né, por encontrar esta edição muito bonita aqui, de capa amarela, né, que traz o Papel de Parede Amarelo e outros contos também da Charlotte Perkins Gilman. Essa autora, ela foi tida como uma grande feminista em seu tempo. Vamos considerar, né, o contexto aqui de produção de sua obra, que é o século XIX. Este conto em particular é de 1892. Então pensem na força que esta autora precisou ter para ser uma feminista naquele momento, né? Estamos falando do ano 1892. Este livro, ele traz alguns outros contos também maravilhosos e intensos, como o Papel de Parede Amarelo. Mas como já tem bastante coisa para a gente falar deste conto que dá nome aqui ao livro, né? Então eu vou me deter a ele neste momento. Ele tem até um certo caráter de conto de terror, inspiração em Edgar Allan Poe, mas não é apenas sobre isso que ele trata. E eu acho muito pertinente trazê-lo justamente neste mês que a gente chama de Setembro Amarelo, né, em que são feitas as campanhas aí de prevenção à saúde mental. Eu acho que é tudo muito pertinente, né, a gente falar um pouco do que a autora trouxe aqui neste conto tão intenso e tão especial, né? Um texto que assusta, que aprofunda, mas com um impacto assim bastante diferente, né? Não se trata exatamente de um suspense, de um assassinato, de um crime que tenha acontecido, mas da vida interior de uma mulher que sofre ali de um problema, né, de saúde mental, mas que ela tenha consciência disso. Portanto, eu diria que ela talvez esteja muito mais saudável do que muitas pessoas que vão levando a vida ali sem parar para se alimentar, para dormir, para se exercitar e achando que está tudo bem, e não está, né? Na verdade, não está. Então, a grande questão aqui é que a personagem deste conto, ela tem muita, plena consciência de que algo não está bem com ela, né? E as pessoas em seu entorno, principalmente o marido, que é médico na história, né? E há coincidências aí com a vida pessoal da escritora, né? A gente sabe que literatura e vida pessoal não coincidem, mas há diálogos aí entre elas. As pessoas no seu entorno minimizam os seus sentimentos, né? Então, você descansa, não é nada, né? Se controla, né? Se controla. E ela, justamente numa casa de campo, né? Descansando ali, com o intuito, supostamente, de se cuidar, ela sente que não está bem, que ela precisa de algo mais, quem sabe até um trabalho, um outro tipo de vida, mas não lhe é
permitida essa possibilidade, né? Tem até um possível contexto aqui de depressão pós-parto, né? Também aqui nessa história. Mas o que acontece, daí o título do conto e do livro, é que esse estado de saúde faz com que ela passe a prestar uma atenção, assim, doentia ao papel de parede amarelo, ao bendito papel de parede amarelo, já envelhecido, que está nesse casarão no qual ela se encontra para descansar. E eu gostaria de ler alguns trechos aqui para vocês, para mostrar o quão intensa é essa questão de como ela vai percebendo o papel de parede. Como ela vai descrevendo, como isso entra na mente dela de uma maneira assim muito intensa. Vou ler um trecho aqui. É uma dessas estampas espalhafatosas que se estendem para todos os lados e cometem todos os pecados artísticos possíveis. É discreta o suficiente para confundir o olhar que tenta segui-la e vistosa o bastante para causar uma irritação constante e instigar a sua análise. E se você acompanhar de uma certa distância as curvas oscilantes e pueris, de repente elas cometem suicídio, mergulhando em ângulos absurdos e autodestruindo-se em contradições inusitadas. A cor é repulsiva, quase repugnante, um amarelo sujo e embaçado, desbotado de um modo estranho pela luz do sol em seu lento percurso. Então, há outros trechos, né, no conto em que ela vai observando novos detalhes nesse papel de parede amarelo. E ela até chega a expressar ao marido que ela gostaria que tirasse, que aquilo está causando um mal-estar. Ele até cogita tirar o papel de parede amarelo, mas diz, imagina, você tem que lidar com isso, né? É só um papel de parede. E isso me fez assim, né? Não tem como a gente não associar com aquelas lembranças que marcam aqui na nossa história de vida, né? Que uma vez eu ouvi algo do tipo... Eu sou um pouco chorona de vez em quando, né? Já melhorei bastante isso, mas eu ainda sou e não vejo mal algum nisso. E eu me lembro de uma vez que a pessoa me disse assim, por que essas lágrimas? Você está com dor? Né? A pessoa não enxerga... Não, E eu... fiquei até constrangida, porque eu falei assim, meu Deus, eu não estou com uma dor física, né? Eu realmente não tenho uma dor física para relatar, então... E aí a gente vai percebendo a falta de empatia das pessoas, né? E assim, o entendimento de que a saúde é sempre física, se não há algo visível, que você enxerga, que simplesmente você não tem razão para chorar, você não tem razão para reclamar, você não tem razão para expressar as suas dores. E a vida é assim, né? Somos humanos, somos feitos de forças e fragilidades, assim. Quem é super-herói aqui, né? Eu desconheço, mas somos humanos, verdadeiramente humanos, e isso faz parte até de entender que há momentos bons, há momentos ruins. Mas vamos voltar aqui ao papel de parede amarelo, né? E a autora... aqui, né, ela vai construindo a sua personagem como uma personagem realmente que está lutando pela sua própria saúde. Isso é muito intenso dentro do conto. Faço aqui um parêntese para dizer, né, que o meu olhar aqui para o conto é um olhar de analista de discurso. Embora eu não seja da área de psicologia ou psiquiatria, a análise do discurso, ela dialoga com a teoria psicanalítica, né? Então, também faço uma entrada aqui por este caminho. E ela vai, a personagem narradora aqui, ela vai relatando, né? Ninguém acreditaria no quanto preciso me esforçar para fazer o pouco de que sou capaz. Isso também me faz pensar muito na realidade que a gente vive no mundo de hoje, né? Assim, o quanto as pessoas, de modo geral, são cobradas no sentido de ter sempre que entregar mais. A gente vive essa era da produtividade, né? E muitas vezes aquilo que está sendo feito já é com bastante esforço. Enfim, né? Temos muitas entradas aqui para
conversar sobre o tema. Outra questão interessante que, bom, olha, antes de entrar na outra questão, que seria sobre uma mulher, que ela vai descrever aqui, mais um trechinho sobre o próprio papel, para compartilhar o quanto as descrições, ela vai encontrando novas nuances para as descrições desse bendito papel de parede amarelo. Por outro lado, porém, elas se conectam diagonalmente. Ela está falando das linhas, né, no desenho do papel de parede. E as silhuetas repetem-se em grandes ondas oblíquas de horror visual. Vejam a força da imagem, né? Horror visual. Como emaranhados de algas marinhas que rolam apressados, uns atrás dos outros. A coisa toda também se estende horizontalmente, ou ao menos parece fazê-lo, e fico exausta tentando discernir o padrão que segue nessa direção, né? Vejam a necessidade que essa pessoa tinha de ser afastada desse papel de parede amarelo e ela não foi compreendida nesse sentido, né? E ela, aqui, né, na história, ela começa a enxergar uma mulher dentro desse papel de parede, né? Ela vai enxergando a luz da lua ali, refletindo, alguma coisa no papel vai se transformando em grades e ela diz, ou melhor, a estampa externa se transforma e a mulher que está por trás dela fica bem visível. Ela começa a enxergar uma mulher por trás desse papel de parede. Essa mulher rasteja. Vejo-a rastejando pela longa estrada, à sombra das árvores, e quando alguma carruagem se aproxima, ela se esconde sob a ramagem das amoreiras silvestres. Sempre tranco a porta quando rastejo de dia. Ela vê essa mulher rastejando lá fora e começa a rastejar dentro para, conforme ela descreve, enxergar melhor, entender o que está acontecendo. E aí a gente percebe que começa a haver uma confusão, né, entre quem é essa mulher que ela enxerga rastejando lá fora e quem é ela mesma rastejando ali dentro e tentando se entender, se encontrar e se vendo presa dentro deste papel de parede amarelo. É muito intenso e numa primeira leitura pode até parecer, nossa, que mulher fraca, né? Se deixar abalar por um papel de parede amarelo. Eu diria, que mulher forte, que mulher intensa, que percebe onde está o ponto, onde está o inconveniente, porque ninguém tem direito de minimizar a dor de ninguém, né? Penso que seja algo importante de ser dito nesse mês que a gente se encontra, que é o mês de setembro, em que legitimamente se fala bastante de campanhas de prevenção ao suicídio, de campanhas em prol da saúde mental. Penso que a gente vive um momento da contemporaneidade, já até falei sobre isso a partir de algumas outras leituras aí de viés psicanalítico, em que, bom, eu vou falar isso assim de um ponto de vista com uma entrada discursiva, né? Como eu disse, o meu lugar de fala é o da análise do discurso francesa. E para alguns autores, a gente estaria passando por uma certa, digamos assim, uma certa pobreza de vocabulário ao rotular tudo como depressão, né? Porque quando Freud descreve a sua teoria, ele falava de neuroses, não que a palavra neurose seja melhor do que depressão, mas no sentido plural, né? São neuroses, no sentido de nuances, sutilezas. Cada pessoa é uma pessoa. E aí a gente até normaliza o não estar sempre bem, porque isso é humano, é natural. Então podemos em diferentes momentos de nossas vidas estarmos passando por questões
diferentes, por isso plural freudiano, por isso as neuroses, e não a depressão num sentido singular, em que muitas pessoas são taxadas hoje. E aí a gente tem um grande conflito, né? Porque ao mesmo tempo que você entender uma depressão quando é o caso, isso é legítimo, já é um ganho em relação a você minimizar e dizer que não é nada, né? Mas ao mesmo tempo você rotular e colocar sempre dentro de uma mesma caixa, aí você cria um outro problema, né? Então, um ponto aqui muito importante que eu não gostaria de deixar passar é que neste conto não é apenas do psicológico no sentido pessoal que a autora está tratando. Ela também traz o histórico. Aí é maravilhoso para a gente enxergar o conto a partir desse tripé da análise do discurso, que leva em conta linguagem, a história e o inconsciente, porque a história está aqui, né? Como eu disse, século XIX. É um momento em que as mulheres tinham muito menos direitos do que tem hoje. A gente sabe que hoje nossos direitos ainda não estão totalmente legitimados, né? Mas assim, imagine isso no século XIX, no ano de 1892. Então, esse estado em que ela se encontra de obsessão, essa é a palavra, né? Obsessão pelo papel de parede amarelo, ele se deve a uma falta de possibilidades para o mundo feminino, né? Porque assim, há possibilidades que não lhe são permitidas. Daí a sua obsessão por um mero papel de parede amarela, porque ela não se encaixa nesse mundo, ela não se encaixa no mundo da mulher que enfeita o lar, né? Então isso traz sofrimentos agudos à personagem aqui do conto. Então ele é totalmente histórico, ele não é pessoal, ele não é apenas uma angústia pessoal, né? De uma personagem que está em sofrimento psíquico porque ela é fraca, porque ela tem um problema, né? Os fatores sociais, o casamento repressor que ela vive, tudo isso é conectado ao seu próprio estado de saúde, né? Bom, gente, eu chamo esse momento de biblioterapia. Quando a gente conversa sobre literatura, é uma forma muito humana, muito verídica de lidar com a questão do ser humano, de entender a nós mesmos e ao outro, de valorizar a empatia. Mas tem algo assim um pouco mais profundo que eu gostaria de reforçar aqui, que é muito fácil, né? Já é um ganho, evidentemente, que se fale da questão psíquica, da saúde mental, mas é muito fácil a gente assumir que é preciso socorrer alguém que está em problema. Mas o que leva as pessoas ao problema, né? Neste conto, o que leva a personagem à obsessão pelo papel de parede amarelo é o desencaixe social, né? E ela vive num mundo em que as possibilidades para aquilo com que ela teria afinidade e paixão, motivação, aquilo não é permitido a ela, né? E isso leva ao desencaixe. Então, isso me faz perceber o quanto é importante cada um de nós, tanto num exercício pessoal quanto coletivamente, né, nos ajudarmos a possibilitar, a criar um mundo em que as pessoas elas possam respeitar a si mesmas e possam ser quem elas realmente são, né? E eu percebo que fazer algo por nós mesmos é plantar uma semente de saúde, né? Então, justamente por isso que eu retorno neste mês, que eu trago uma resenha, né, para o canal,
que eu, assim, me desperto, né, nesse momento de falar assim, poxa vida, faz 10 meses que eu não posto um vídeo. Se eu parar para pensar, eu não tenho tempo para isso, eu tenho trabalho me esperando, apesar de que estou gravando no fim de semana, mas eu preciso fazer algo por mim. E quem sabe eu fazendo algo por mim, eu parando para ler, no caso, reler um conto que eu já tinha lido, né, lá na minha faculdade de letras, e eu compartilhar isso com alguém, eu também possa chegar a alguém, né, e através desse diálogo, aí numa maneira dialógica, a gente perceber e entender que se respeitar e se dar um tempo para aquilo que a gente precisa é uma forma não só de ajudar a si mesmo, mas de ajudar o mundo a perceber que nós estamos entrando assim numa corrente em que as pessoas normalizam o não se alimentar bem, não se exercitar, não fazer algo por si mesmas, até ao ponto de surtarem. E isso faz com que a gente carregue sentimentos desnecessários de culpa, né? Digo isso porque eu mesma sinto, né, a culpa de pensar que eu estou lendo um conto enquanto eu deveria estar fazendo outras coisas, mas quem disse que eu deveria? Porque o trabalho, né, ele precisa ter limites e é preciso termos tempo para fazermos a nossa terapia, cada um ao seu modo. E neste canal eu venho propondo aqui a resenha crítica e o olhar para a literatura também como uma espécie de biblioterapia, né? Eu espero ter contribuído, eu espero ter instigado a leitura desta autora, Charlotte Perkins Gilman, com muito carinho, realmente, que eu me lembro das aulas de literatura norte-americana, como eu mencionei aqui no começo, né? Eu cursei no curso de letras com a professora Valéria Biondo, depois eu segui outros caminhos, o caminho da linguística, da análise do discurso, mas as coisas realmente se conectam, né? E é muito pertinente a gente ir construindo essas próprias reflexões e legitimando quem a gente realmente é, né? Porque depois, quando se chegar, né? Vou ser bem metafórica aqui, né? Mas penso que o conto, né? A discussão aqui a respeito do conto já nos ajuda a cada um que esteja compartilhando aqui desse diálogo comigo a interpretar, né? O que eu vou dizer. Mas quando a gente não se respeita, quando nós nos deixamos nos envolver pelo outro que não nos respeita, tudo que resta é a obsessão pelo papel de parede amarelo. Então é preciso enxergar isso antes de chegar até lá. Não porque não tenha volta, tá? Tem volta. Tá aqui, olha, a literatura está estendendo a mão para você. Pegue na mão da literatura e volte, né? Então, tem volta. Mesmo que você já esteja nesse momento da obsessão pelo seu papel de parede amarelo, né? Que cada um vai ter a sua história, tem volta. Mas se a gente conseguir não chegar lá, é um pouco mais fácil, né? Então, quais são as nossas paixões? Quais são as nossas motivações? Ninguém tem direito de tirar isso da gente. Então, gente, eu falei demais. Achei que eu ia falar um pouquinho menos, que eu conseguiria ser um pouquinho mais concisa. Mas é isso, eu não faço edição aqui no canal, é realmente uma conversa, um diálogo espontâneo. Espero que eu tenha despertado o interesse para vocês lerem essa autora aqui maravilhosa. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima leitura.